Olá, alunos dos quintos anos, bora fazer correção? Sim! Correção de ciências é o nosso livrinho roxo aqui, ó. É o Currículo em Ação. Vocês estão vendo aqui, ó? É o livrinho Ler e Escrever, que agora também vem, além de português, vem História, Geografia e Ciências. E hoje nós vamos fazer a parte de ciências, que são as páginas 127 e 128, beleza? Então, vamos lá. O assunto de hoje é a alimentação. Nós estamos falando já de alimentação em português, né? Aqui, ó, no Aprender Sempre de Português, nós estamos falando sobre alimentação. E nós vamos falar sobre esse mesmo tema aqui em ciências agora. Vamos lá. Só um minuto. Bom, vamos lá. Página 127, já deixei aberta aqui para vocês. Vamos juntos. Antes dessa aula, nas outras aulas, nós falamos sobre o quê? Sobre os desequilíbrios do meio ambiente causados pela ação humana. Né? Nós vimos que toda ação humana sobre o meio ambiente, ações prejudiciais, vão prejudicar o meio ambiente de alguma maneira. Tá. Então, e hoje, agora, a partir de agora, nós vamos falar sobre, também, como se fosse também, mas só que nós vamos falar sobre o meio ambiente, vamos falar sobre alimentação, sobre as ações que podem favorecer ou prejudicar a nossa saúde, de acordo com as nossas ações sobre a nossa alimentação, tá? Então vamos lá. Primeira questão aqui. O que acontece com a saúde das pessoas quando há desequilíbrio na alimentação? Vou abrir aqui. O que vocês acham que acontece quando a gente não cuida muito da nossa alimentação? Não tem uma alimentação correta. Nós já vimos sobre alimentação correta, né? Que é a pirâmide alimentar. Lembra que nós vimos sobre isso? Vou mostrar para vocês aqui a pirâmide. Espera aí. Lembra que nós falamos sobre isso? Tá aqui. Não, tá aqui. Isso. Olha, vocês lembram que a pirâmide, ela tem a base maior, ou seja, mais desses alimentos da base. E conforme vai subindo, é cada vez menos quantidade de alimentos dessa daqui, ó. Por exemplo, no topo dos alimentos, que tem óleos, gorduras e doces, né, que é chamado grupo 4, é o que você pode se alimentar que tem menos quantidade. E o que tem mais quantidade está aqui, ó, no grupo 1, no grupo 2. Você pode sem se preocupar com a quantidade. Aí aqui você já vai comendo um pouquinho menos, um de cada, né? Mas já controlando as quantidades. E aqui no grupo 4, que seria o grupo de alimentos que você deve ter menos quantidades. Lembra que eu falei, não tem problema comer a pizza, né? Uma vez por semana. Ah, eu gosto de comer pizza de sábado, não sei, um exemplo. Tudo bem, mas você não precisa comer uma pizza inteira, você pode comer um pedaço, 2 pedaços, né? Que um pedaço é meio difícil. 2 pedaços. Né? Mas você também não vai comer pizza toda noite. Se eu vou comer na segunda, eu vou comer na terça, aí na quarta eu vou comer McDonald's, na quinta eu vou comer Bob's, na sexta eu vou comer Burger King, e no sábado eu vou comer pizza de novo, e no domingo, pastel. Não dá. Então, por quê? Você está se alimentando apenas de um único grupo, que é o grupo lá de cima. E a gente tem, lembra que a gente falou? Uma alimentação adequada, ela é equilibrada e variada. Ela tem que ter um pouco de cada. E ela tem que estar em equilíbrio. Não pode ser sempre do mesmo. Nós falamos isso. Sempre do mesmo, não. Então, voltando lá na 127, bora lá. Então, o que acontece com a saúde das pessoas quando ela esquece disso daí, ela resolve que ela vai se alimentar só de um jeito. Ah, eu quero só esse jeito aqui. Ai, o que vocês acham, hein? O quê? Ela o quê? Pode desenvolver problema de saúde? Foi isso que vocês falaram? É isso mesmo. Podem desenvolver algum tipo de doença ou pode acarretar problemas de saúde. É que vocês podem colocar com as suas palavras, tá? Isso aqui não tem problema. O que é para você uma alimentação equilibrada? Acabei de falar, pessoal, o que é uma alimentação equilibrada? É aquela que tem o quê? Variedade de alimentos. Lembre-se, não pode ser sempre do mesmo, né? Tem que ser variado.
E existe algum tipo de alimento que não é saudável? Sim. Sim. Os alimentos ultraprocessados. Lembra que nós falamos sobre isso também na outra aula? Ultraprocessados, que são aqueles alimentos que são chamados fast food, né? São os alimentos ultraprocessados. Na verdade, a gente nem sabe o que tem ali no meio daquele hambúrguer lá, né? É gostoso? É gostoso, mas a gente nem sabe o que tem lá no meio, né? Então, sim, eles não são saudáveis, nem um pouquinho. Bom, agora vamos ler esse texto aqui, ó. Os padrões de alimentação estão mudando rapidamente na grande maioria dos países, inclusive aqui no Brasil. As principais mudanças envolvem a substituição de alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal e preparações culinárias à base desses alimentos por produtos industrializados. Lembra que nós falamos isso? Cada vez mais tem produtos industrializados, eles são até mais caros. Por quê? Porque eles exigem uma certa tecnologia do que o in natura, né? O in natura, a pessoa vai lá, colhe, vamos supor, pé de alface, vai lá, colhe no sítio e vende, né? Agora, o industrializado não, ele tem passa por todo um processo na indústria, né? E já estão prontos para o consumo. E lembra que nós falamos também, esses produtos, eles contêm conservantes. Temos que ficar atentos a eles. Essas transformações, entre outras consequências, causam o quê? O desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de calorias. Esses produtos industrializados, eles têm esses conservantes. Esses conservantes são ricos em calorias, principalmente sal e açúcar. A gente come e nem sabe a quantidade que tem, né? Mas tem muito. Na maioria dos países, no Brasil, não é diferente. A frequência da obesidade, o que é obesidade? Quando a pessoa começa a passar demais do seu peso. E o diabetes, que é uma doença, vem aumentando rapidamente. De modo semelhante, evoluem outras doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de calorias. Quando você consome esses produtos, então nós respondemos certo, tá vendo? Pode causar problemas de saúde. E a oferta desequilibrada de nutrientes na alimentação, como outra doença aqui, ó, hipertensão, que é a chamada pressão alta. Doenças do coração, olha aqui, ó, muita ingestão de sal, pressão alta, causa problemas do coração. Certos tipos de câncer, esses produtos industrializados, ultraprocessados, a gente nem sabe o que tem lá, como foi feito, né? E inicialmente apresentados como doenças de pessoas com idade mais avançadas, muitos desses problemas atingem agora adultos jovens. Antigamente, essas coisas do problema de coração, câncer, era só doença de senhorzinho, senhorazinha. Agora não, agora muita gente jovem tem problema de coração e diabetes. E mesmo adolescentes e crianças. Sim, nós tínhamos uma aluna de 4º ano que tinha problema de diabetes na escola, eu me lembro disso. Ela tinha que aplicar insulina, é difícil, né? Mas é isso aí, a doença cada vez mais perto da gente que está mais novo, de vocês aí também. Há também doenças causadas pela desnutrição. A desnutrição é quando falta o alimento. E que, embora o número tenha diminuído, a desnutrição em crianças, as deficiências de micronutrientes e a desnutrição crônica ainda são prevalecentes em grupos vulneráveis da população. Aquelas pessoas que são muito carentes, mesmo que vocês sabem que são carentes mesmo, né? Não é aquela pessoa que ela é mais pobrezinha, mas, por exemplo, tem celular. Aí não. Né? É aquela pessoa que às vezes não tem nem o que comer mesmo. Para evitar as doenças causadas pelo desequilíbrio dos nutrientes e excesso de calorias, é necessário o quê? Ter uma alimentação saudável e balanceada. Para isso, a escolha dos alimentos ingeridos é essencial. Então, lembre-se, mais do mesmo não, tá? Vamos ter uma alimentação variada, com vários tipos de alimentos. Vocês já pensaram como podemos escolher os alimentos para ter uma alimentação balanceada e saudável? Siga as orientações, destaquem o texto. Tá. Bem, aqui, pessoal, eles pedem pra gente ler uma parte do guia de alimentação saudável que eu já trouxe aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Então, eles pedem pra gente ler isso daqui e destaquem no texto, anotem as informações mais importantes. Então, olha aqui. O que ele fala aqui é o seguinte, que nós devemos fazer a escolha dos alimentos in natura, que são aqueles alimentos que a gente sabe de onde vem. Alimentos minimamente processados, que são aqueles que sofrem pequenas modificações na indústria.
como moagem, secagem, pasteurização. São exemplos desse tipo de alimento. Verduras, legumes, frutas, cereais, feijão, cogumelos, sucos de frutas sem açúcar. Aqueles que a gente compra na caixinha já vem com açúcar. Leites e iogurtes. Aqui, os alimentos que a gente está acostumado a comer, que é ovo, carne, pescados, frutos do mar, castanhas, especiarias, ervas, macarrão, massas, chá, café e água. E aqui, eles falam também dos óleos e gorduras, do sal e do açúcar. São produtos alimentícios usados para temperar. E nos alimentos processados, industrializados, eles estão ali para conservar e não para temperar. Por isso a alta concentração de sal em muitos alimentos que a gente compra que já vem pronto. O sal conserva, né? Por isso que eles usam muita quantidade de sal. E também os sucos, por exemplo, tem uma grande quantidade de açúcar, porque também é um conservante. São produtos, se utilizados com moderação e preparação culinária baseada em alimentos in natura, minimamente processados, podem tornar a alimentação mais saborosa, mantendo seu equilíbrio nutricional. Então eu vou colocar algumas partes aqui, que a gente vai achar, né? O quê? Aqui, peraí. O título, né, que a gente vai colocar aqui, que é uma parte importante do texto, certo? Os que nós temos que ingerir, que são esse tipo de alimento aqui. Os óleos, gorduras, que devem ser usados apenas como tempero. E aqui, pessoal, os alimentos processados, que nós devemos limitar o consumo. Aqui vai falar sobre os produtos fabricados com adição de sal, açúcar, óleo, vinagre, torna desequilibrados nutricionalmente. Olha, pode causar até, além de obesidade, a diabetes e o problema do coração. E aqui que são os alimentos ultraprocessados que nós falamos, que são as partes mais principais desse texto que eles mandam a gente ler, que nós acabamos de falar. Foi, página 128. Aqui, pessoal, essa imagem aqui, a pergunta é, a imagem mostra um exemplo de refeição saudável e equilibrada, e por quê? Daí, olha só, eu fiquei olhando, e eu não consegui muito bem definir que tipo de comida que tem nesse prato, né? Me parece carne, mas depois eu fico olhando, parece frango, parece umas batatinhas e macarrão, talvez. Então, olha, como eu não entendi direito esse aqui, eu resolvi deixar essa imagem aqui para vocês responderem, tá? Porque eu não entendi muito bem direito isso aqui, não. Aí vocês dão uma olhada aí e vê o que vocês acham, porque eu não defini muito bem, parece, sei lá, parece pimentão, eu não sei, aqui parece frango, aqui parece carne, batatinha, mandioca, será? Bom, essa aqui pula, tá? Que eu não entendi muito bem. E aqui, pessoal, vocês vão ter uma pirâmide alimentar. Nós pedimos para vocês assistirem o vídeo, eu vou passar um pedacinho do vídeo para vocês, tá? E aí eu vou falar o que nós vamos fazer logo em seguida. Vou pegar o vídeo aqui, não, o vídeo tá aqui. Achou? Eu vou puxar pra cá pra gente ver o vídeo. A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que tem por objetivo sistematizar os alimentos de acordo com suas funções e seus benefícios nutricionais. Vou passando, tá? Ou seja, ela funciona como um tipo de guia alimentar, que divide os alimentos em grupos, de modo a facilitar a visualização do que se deve comer para ter uma dieta mais balanceada e saudável, que inclua todos os alimentos da pirâmide. Todos os tipos de alimentos que podem ser consumidos, porém com moderação. Quanto mais para cima, menos Existem diversas pirâmides alimentares pelo mundo, porém, todas elas respeitam alguns requisitos básicos, como por exemplo a variedade de alimentos, o baixo consumo de gorduras e a maior quantidade de frutas, verduras e legumes. A pirâmide passou por algumas modificações para satisfazer as necessidades da sociedade atual. Uma alimentação saudável. Tô passando, tá? Cereais, pães, massas. Peraí, vamos voltar aqui. O primeiro nível, que é a base da pirâmide, abrange o grupo dos cereais, pães, massas, tubérculos e raízes, que são fonte de energia.
O segundo nível é composto por 2 grupos, o dos legumes e verduras e o das frutas, que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. O terceiro nível, por sua vez, abrange 3 grupos, o do leite e produtos lácteos, o das carnes e ovos e o das oleaginosas e feijões, que fornecem proteínas ao nosso organismo. Então, até aí tudo bem. Já o quarto nível, agora, que se encontra no topo da pirâmide, é composto por 2 grupos, o dos óleos e gorduras e o dos açúcares e doces, que devem ser consumidos com moderação, pois seu consumo exagerado pode levar à obesidade e doenças. Vamos passar? Deve totalizar, em média, 2.000 calorias por dia. Então, o grupo por dos dia, legumes nós podemos e verduras 2.000 em calorias. 45 calorias, e aqui, distribuídas em 3 porções por dia. Nesse quadro ele vai o colocar grupo das frutas, quantas calorias de cada a gente pode calorias, consumir por dia. Distribuídas em 3 porções por dia. Olha lá. Ele vai colocar os alimentos e quanto a gente pode comer de cada alimento. Distribuído em 110 calorias, Olha os açúcares. Distribuído em uma porção por dia. É importante ressaltar que uma alimentação equilibrada deve estar acompanhada de uma constante ingestão de água e também da prática diária de exercícios físicos de pelo menos 30 minutos correr atrás do busão já para é que exercício haja físico, uma né? apropriada manutenção da saúde do corpo. Eu acho. Bom, é isso aí, pessoal. Então esse foi o vídeo que nós pedimos para vocês assistirem. Vamos voltar lá? Volta lá, volta lá, volta lá. Eu fiquei pra fora. Cheguei. Bom, o negócio agora é o seguinte que nós vamos fazer. Então aqui o que é pra gente fazer, pessoal? Vamos lá. Aqui é o seguinte. Eles pedem pra gente fazer o seguinte. Vamos colocar em prática essa orientação aí, tudo que nós falamos, né? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer um cardápio para um dia. Refeições que serão realizadas durante todo o dia. Usando essas informações aí que nós falamos sobre a pirâmide alimentar e sobre tudo que nós já estudamos sobre a alimentação. Então, o que eu fiz? Eu trouxe um cardápio aqui mais ou menos, né? Elaborei um aqui, né? Lógico, ninguém precisa fazer igual ao meu, tá bom? Vocês que vão montar o de vocês aí. Então, coloquei aqui, por exemplo, fiz para todos os dias da semana, tá? Aí vocês vão escolher um dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, tá? De final de semana pode dar uma escorregada no cardápio, né? Mas durante a semana é bom a gente manter a nossa alimentação só baseada na pirâmide alimentar. E aí eu coloquei aqui na segunda, o café da manhã, com alguma fruta de época, um pãozinho de queijo, bem leve, né? Para o almoço a gente pode uma carne moída com cenoura, um arrozinho, feijãozinho, um purezinho de batata. E para o jantar sempre algo mais leve, tá? Aí coloquei um caldo de feijão. Na terça, eu também coloquei para o café que tá esqueci aqui do pão. Um pãozinho mesmo, pãozinho francês. Um pãozinho com queijo, tá? O almoço, um franguinho com tomate, arroz, feijão, um purezinho. E para o jantar, já que a gente deixou o arroz e feijão pronto, vamos colocar uns legumes ali, tá? Eu montei mais ou menos um cardápio aqui, vocês estão vendo? Agora, ninguém precisa fazer o mesmo cardápio que eu, tá? O que vocês têm que fazer? Olha, lembre-se, não pode ser o mais do mesmo, tá? Ó, vocês têm que variar. Café da manhã, almoço e jantar. E, se vocês quiserem, vocês podem colocar um lanche aqui no meio, né? No café da manhã tal coisa, é um lanche por volta de 10 horas, 9h30, 10 horas. Aí depois o almoço. Quem costuma tomar lanche da tarde, coloca o lanche da tarde, uma bolacha, um biscoito, alguma coisa. E depois o jantar, tá? Lembrando que o jantar é sempre algo mais leve, tá? Por exemplo, aqui na quarta-feira eu coloquei o quê? Uma sopa de legumes. Na quinta-feira eu coloquei um risoto. Risoto é um arroz misturado, tá? Com legumes. Na sexta-feira eu coloquei uma panquequinha na hora do jantar. Então, vamos lá? Agora é com vocês. Vocês vão voltar aqui na página 128 e vão aí no seu caderno montar um cardápio para um dia, usando as informações da pirâmide alimentar. Tá bom, pessoal? Escolha um dia e pode fazer o de vocês aí. Terminamos? Beijos e qualquer dúvida é só chamar. Tchau! Até amanhã!